Boa noite. Esse é o terceiro seminário de Química Inorgânica 2 do grupo 11, a família do cobre, e vamos tratar nesse seminário a teoria do campo ligante e a espectroscopia para compostos de coordenação. Então, a família trabalhada nesse seminário é a família do cobre, é o grupo 11 da tabela periódica dos metais de transição. E nessa família nós temos o cobre, de número atômico 29, e o final de distribuição eletrônica 3d10 4s1. A prata, de número atômico 47, e o final de distribuição eletrônica 4d10 5s1. E o ouro, de número atômico 79, e o final da distribuição eletrônica 14 5d10 6s1. Então, para iniciar, a teoria do campo ligante postula que a interação existente entre o íon central e os ligantes é de natureza eletrostática, e os ligantes são considerados cargas ou dipolos pontuais. Então, a teoria do campo ligante leva em consideração certas interações entre o orbital do metal e os ligantes, havendo três tipos de interações possíveis: as interações sigma, as interações π e a superposição do π de orbitais cheios do metal com os orbitais p vazios do ligante. Então, a combinação linear dos orbitais moleculares proporciona, através da convergência dos orbitais do metal e dos seus ligantes, uma interação influenciada pelos orbitais π, que essa teoria explica. Então, o campo de estudo da espectroscopia para análise de compostos de coordenação e a interação existente entre a luz e a excitação dos elétrons, caracterizando e quantificando a promoção dos mesmos a outros níveis e identificando como essas promoções influenciam as emissões de cor pelos complexos. Então, como nós já vimos a introdução da teoria do campo ligante, analisando esse composto de cobre, o hexafluorido cuprato 3 de potássio, nós podemos perceber que os orbitais D ele sente de modo diferente a aproximação dos ligantes, apresentando diferentes graus de repulsão entre os elétrons, dependendo da sua geometria. Então, no caso desse composto, nós temos uma hibridização sp3d2 de geometria octaédrica. Então, uma espécie de complexo na natureza paramagnética apresenta elétrons desemparelhados, distribuindo de modo desigual, e sofre dessa forma uma atração por um campo magnético. Então, os complexos de spin alto possuem um número maior de elétrons desemparelhados que os complexos de spin baixo. Portanto, um complexo de spin alto ele é mais frequentemente paramagnético para uma mesma configuração eletrônica. Já os ligantes de campo forte produzem uma diferença de energia em seus orbitais D. E essa diferença energética entre os orbitais T2G e EG é muito grande. Dessa forma, os elétrons primeiramente preenchem os orbitais T2G, em um segundo momento irão preencher os orbitais EG de mais alta energia. Então, no diagrama, no íon isolado, os 5 orbitais D têm a mesma energia, são orbitais degenerados. E sob a influência dos ligantes, esses orbitais passam a ter uma energia. E a diferença dessa energia entre esses orbitais é chamada de energia de estabilização do campo ligante, aonde nós vamos ter o número de elétrons dispostos nos orbitais EG
e o número de elétrons dispostos nos orbitais T2G. Então, os orbitais do metal dz quadrado, dy quadrado, dx quadrado sofrem uma maior repulsão eletrônica com relação aos ligantes que estão nos orbitais dxy, dxz e dyz, porque eles estão localizados no eixo de ligação, tendo um ganho em estabilidade dos orbitais T2G em relação aos orbitais EG. Então nós podemos analisar a estrutura do composto, aonde nós conseguimos ver a interação do ligante em cima do átomo central do metal. Então, essa energia que ele vai proporcionar em cima vai depender da estrutura do complexo. Então, o desdobramento do campo ligante varia sistematicamente de acordo com a identidade do ligante. Então, para uma série de compostos com uma interação diferente de ligantes, tem uma variação na cor e na intensidade dessa curva, indicando a energia de transição eletrônica em ordem crescente ao longo da série dos ligantes. E foi verificado que essa mesma ordem é seguida independente da identidade do íon metálico, chamada de série espectroquímica. O diagrama de energia do orbital molecular tetramina cobre 2. Bom, ele tem a coloração azul turquesa, né? A interação dos orbitais dos ligantes e interação dos orbitais pi dos ligantes, como vocês podem acompanhar a distribuição deles no orbital. Bom, irei falar um pouquinho agora sobre os termos espectroscópicos, né, que são as suas configurações e os seus termos para íons livres, né, que são D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e o D9 e o D10, eles são bem raros aparecer. Lembrando a regra de Huckman, né, de todas as possibilidades de distribuição eletrônica, em cada dada configuração, primeiramente a distribuição um elétron por orbital, com os spins parelhados para a seguinte iniciar o empareamento de elétrons. Bom, aqui temos um exemplo do D9, né? Que tem os seus 4 pares de elétrons emparelhados e um sobrando. Bom, o maior valor que possui microestado é o 2+, o cálculo da multiplicação do spin é 2. E aí ele tem a sua distribuição, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e o 3d9, que foi a sua camada de valência. Agora temos um exemplo do D10, né? Que são os exemplos raros do Hg+, a sua distribuição é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. E a sua última camada é 4s2, 4p6 e 4d10. Ali temos do ouro, né? Também a sua distribuição eletrônica, que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2,
5p6, 5d10. Ali está a sua distribuição, a sua camada de valência está toda preenchida. Ao utilizar a forma para calcular o número de possibilidades de microestado, tem-se um numerador igual a zero, por isso a sigma é o valor zero. E a multiplicação do spin é igual a 1.